19 horas agora, em ponto, nós vamos começar aí o Automeeting, com a participação hoje do Dr. Iulo. Ele está substituindo o Dr. Marcelo Tepedino, uma vez que ele teve um problema com a aula dele, e futuramente a gente irá reconvidá-lo aí para dar uma aula para a gente. Agradecer a disponibilidade do Yulo. O Yulo ele fez o fellow dele no Hospital das Clínicas. Hoje ele é o chefe do setor de otologia do Hospital Edmundo Vasconcelos, o meu chefe, por sinal. Eu tenho uma grande sorte por conta disso, de ter o Yulo sempre assessorando a parte de ouvido dentro do Hospital Edmundo Vasconcelos. E ele se dispôs a manter o mesmo tema, falar sobre otosclerose e estapedotomia. Então, mais uma vez, Yulo, eu agradeço bastante a tua disponibilidade. E, Fábio, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer ao Yulo. Boa noite, Yulo, tudo bom? Agradecer ao Yulo pela disponibilidade aí. E qualquer dúvida aí vocês podem mandar aqui para a gente e a gente vai repassando ao Yulo, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui, tá bom? Tá joia, Yulo. Minha tela entrou? Entrou. Entrou agora total aí? Entrou. Ah, legal. Bom, primeiramente, Fábio, primeiramente aí, Fernando, obrigado pelo convite. Realmente, eu acho que eu nunca fiz uma coisa tão a jato como dessa vez, né? 5h15 da tarde, a gente mudou o tema. Claro, mantivemos o tema, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre otosclerose. E otosclerose é um tema que eu tenho um carinho danado. Talvez é o tema que eu mais estudei na otologia, desde que eu me formei na residência, desde que eu fiz o fellowship. E eu acho que se não é o meu ganha-pão hoje em dia, é o que eu mais faço hoje em dia, talvez, seja a cirurgia de otosclerose, cirurgia de orelha média. Então, vai ser um prazer aí voltar a revisitar esse tema depois de tantos anos, tá bom? Essa aula eu roubei da Eloá. Eloá é uma otorrino, especializada em ouvido também. Ela deu essa aula faz pouco tempo, achei tão boa, tão bem montada, que eu roubei dela faz 1 hora atrás, tá bom? Otosclerose, então, é uma patologia antiga, desde o século 17 ali, a gente já tem 18, a gente já tem alguns relatos de algumas dissecções feitas, né, que percebeu realmente que tinha um osso duro próximo da platina do estribo, né? E essa condição passou os séculos até que se descobriu que era uma entidade. Realmente descobriu-se que era uma patologia primária, uma patologia metabólica, e chamou-se de ossodistrofia do osso temporal, né, típica dos humanos. Eu, particularmente, acho que a gente estuda muito hoje em dia, a gente que se questiona muito pouco. O termo ossodistrofia talvez não seja o mais adequado, eu acho que é uma ossodiscrasia, você muda a estrutura do osso, e isso realmente talvez seja o melhor a ser aplicado. A patologia tem algumas fases, né? Uma fase em que vai ser feita uma reabsorção do osso, ela pode ser pontual, pode ser generalizada, ela pode ser profunda, pode ser superficial. Ela vai afetar alguma parte vascular também, que são os vasos do promontório. Depois de uma segunda fase vai acontecer uma cicatrização, uma resposta do organismo, onde vão aparecer os sintomas. E quando realmente você tem uma maturação é que a doença não evolui mais, mas o paciente tem muitas queixas. A gente vai falar sobre isso. E, como a gente disse, ou seja, é uma patologia que no mesmo foco você pode ter osso normal, osso espongiótico, então, ou seja, são diferentes estágios da patologia que acontecem no mesmo osso. A importância dela, logo de início, é porque ela dá alguns sintomas da nossa área, ou seja, a otologia, ela realmente trabalha com pacientes com perda auditiva, zumbido, tontura, incômodo, dor e praticamente a importância é pelos sintomas. Sabemos que 80% dos pacientes portadores de otosclerose clínica vão desenvolver um sintoma de perda condutiva. A grande parte deles, eu acho um pouco exagerado, 75%, mas grande parte deles vai ter algum tipo de barulho no ouvido, incômodo no ouvido, que ele vai se queixar como se fosse um zumbido, não necessariamente de frequência aguda, geralmente é uma frequência um pouco mais grave.
e cerca de 10 a 15, até 25% dos pacientes podem ter algum sintoma de desequilíbrio ou tontura. A etologia é meio multifatorial, não existe uma causa. Apesar de nós sabermos aí da parte genética, que explica um pouquinho, ela não é gatilho. Então, não se sabe exatamente o que seria o fator inicial para a patologia. Será que algumas pessoas predisponentes poderiam realmente desenvolver a partir de um gatilho? Então, hoje em dia, por ser multifatorial, a gente se acha que ela tem que ser reconhecida como uma etiologia desconhecida. Sendo o fator genético conhecido, existe um padrão de herança autossômico dominante, penetrância variável, ou seja, realmente esse fator genético passa dos antepassados para os descendentes, e mesmo que a pessoa possua esse gene, não necessariamente ela vai desenvolver a doença. Então, ou seja, na fenotipia da patologia, você vai ter realmente uma penetrância, um desenvolvimento dos sintomas entre 25% a 40%. Além desse padrão de herança autossômico, também tem algum fator isolado genético, que são vários genes, isso varia de raça para raça. Alguns fatores infecciosos são interessantes a gente notar, algumas patologias virais, por exemplo, elas poderiam ser responsáveis pelo gatilho da doença. Veja que o vírus da varicela realmente parece ser um fator predisponente, tem alguns estudos clínicos que até observaram uma tendência na queda da autoesclerose em anos após, nos países em que foi instituído de forma nacional a vacinação. O sarampo também, ou seja, quando você faz a imunização, você acaba realmente melhorando esse desenvolvimento da patologia. Existem alguns fatores hormonais, talvez os mais conhecidos aqui, né? Porque algumas evidências sugerem que existe alguma relação entre o desenvolvimento dos sintomas e os picos hormonais. Sendo que as mulheres em meia-idade, por exemplo, é muito comum, após a gravidez, elas comparecerem ao consultório, olha, parece que o meu ouvido está meio estranho, está meio tampado, eu comecei a perceber isso na gravidez. Então, talvez existam alguns receptores hormonais localizados ali, principalmente de progesterona, ali na fissura antifenestra, né? E isso seria o responsável pelo desencadeamento, pelo aparecimento dos sintomas logo no período de explosão hormonal. Então, ou seja, seria na gravidez. Isso explicaria também a maior incidência em mulheres. Chambá, lá atrás, ele já mostrou que a patologia era muito igual em homem e em mulher, mas ele observava que os sintomas bilaterais eram mais frequentes em mulher. Interessante esse fato, então talvez esse fator hormonal também faça parte dessa questão multifatorial. E algumas doenças associadas também, aí a gente pensa um pouquinho naquela fator genético individual, eles também estariam associados, por exemplo, pacientes portadores de osteogênese imperfeita, que tem aquela tríade, né, que são olhos claros, fraturas múltiplas e perda condutiva, também teriam uma fixação do estribo na fissura antifenestra. Aí tem a autoimunidade, que não tem uma comprovação tão clara. Como a gente disse antes, a prevalência é de cerca de 10% da população, tem a autoesclerose histológica. Então, se a gente realmente for fazer um estudo histopatológico de pessoas, de cadáveres, a gente vai descobrir que praticamente 10% da população tem a presença de foco autoesclerótico. Isso também varia de cultura para cultura, então ela é muito rara, por exemplo, em judeus ela é muito presente, em indianos ela é muito presente nesses estudos, mas talvez nos índios americanos seja menores e algumas outras etnias, né? E a autoesclerose clínica, ou seja, aquela que desenvolve sintomas, estaria pensado cerca de 1% da população, 0,1 a 2%. Essa autoesclerose histológica tem algumas etnias que elas estão presentes até em 25% dos estudos histopatológicos. Interessante isso. Muito frequente em brancos, né? Ela é rara em pessoas negras, muito rara em asiáticos, apesar que tem na Índia, ela é bem comum, e tem uma alta incidência em algumas outras raças, né? Com relação ao sexo, como a gente comentou, histológico é igual, mesma coisa, mas clinicamente é mais comum em mulheres. Aumenta a velocidade de progressão na gestação, acometimento bilateral é mais comum do que unilateral. A maior parte das pessoas talvez compareçam, ainda mais hoje em dia, que é muito comum você fazer uma audiometria, compareçam com, olha, eu estou ouvindo mal do ouvido direito.
Então, você faz uma audiometria, você vê aquele gap aeroósseo no lado direito de 20 decibéis, você vê um gap de 5 à esquerda. Então, ou seja, quando você realmente vai analisar francamente aquelas frequências, existe alguma diferença entre vias aérea e óssea, você acaba percebendo que o acometimento bilateral é praticamente a maioria dos casos. É muito comum no adulto jovem, é uma patologia que vai afetar entre segunda e quarta década de vida, né? Muito raro em crianças, apesar que para gente que é referência na parte da otologia, recebe bastante até. A gente sempre fica desconfiado, aquele portador de perda condutiva, numa criança, a gente vai nos diagnósticos mais prováveis, talvez uma otite serosa, talvez uma aderência na cadeia ossicular, mas quando você vê o acometimento bilateral e grave, porque a pessoa tem um gap de 30, 35 dBs, não é incomum a gente encontrar em crianças. Tem uma etiologia multifatorial também para eles. E é muito incomum em idosos, surgimento. A ocorrência é normal, a prevalência é normal, mas a ocorrência e surgimento é incomum nos idosos. Aqui é interessante, né? As fases da doença. A primeira fase é uma fase chamada de metabólica. É uma fase no qual você vai ter uma atividade osteoclássica muito intensa. Essa atividade osteoclássica ela tem uma ocorrência maior na região da crura anterior do estribo, chamada de fissura antifenestra. E essa intensa atividade celular vai fazer com que realmente ocorra uma retirada de osso maduro dessa região. E esse espaço do osso maduro vai ser ocupado por quem? Por vários vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos vão infiltrar nessa região, vão começar a causar um processo inflamatório, em certo grau, impedindo a deposição de osso novo. E é nessa fase dessa reabsorção óssea muito intensa e crescimento vascular intenso que você pode observar isso aqui, né? Que é essa hiperemia do promontório. Engraçado que esse caso aqui, eu acho que até tem uma foto, mas assim, até tem uma foto do vídeo, quando eu operei esse caso, ele tinha um gap grande, apesar de ser uma fase precoce da doença, ele tinha um gap grande e tinha uma vascularização bem grande do promontório, né? Deixa eu ver se esse vídeo rola aqui, ó. Esse é um vídeo mais antigo, mas olha isso aqui, opa, passou. Então, vejam como que é o promontório desse paciente. Vários vasos disseminados, principalmente na região mais anterior ali da platina do estribo. Então, esse é o sinal clássico de Schwartz, visto por uma visão cirúrgica, né? Bem interessante. A fase 2, então, é um foco, onde quando o foco vai ser ocupado por um osso esponjoso, é a fase esclerótica, então vai começar a se depositar um osso novo, aquele processo inflamatório vai começar a sumir daquela região, e essa deposição de osso novo vai fazer com que realmente cesse um pouquinho a atividade osteoclássica. E vai ser depositado alguns ossos um pouquinho menos duros, menos maduros, justamente nas regiões em que os vasos já sumiram. Então vai ter algumas regiões com bastante atividade osteoclássica e permeia regiões com atividade osteoblástica. E por fim, no final, quando realmente aquela atividade metabólica já caiu, você vai ter realmente a deposição de um osso novo. Então, ou seja, nessa última fase ocorre a fixação óssea e os sintomas clínicos. Embora a atividade seja mais localizada ali na região da platina do estribo, na fissura antifenestra, você pode encontrar foco em qualquer lugar da cápsula óptica. É importante a gente entender que é uma patologia da cápsula óptica, e a origem embriológica da cápsula óptica é diferente da origem da supraestrutura do estribo. Nós sabemos que a platina do estribo tem praticamente uma origem embriológica igual à da cápsula óptica. Então, ou seja, ali você vai ter algum grau de acometimento, mas a origem é totalmente diferente do resto dos ossículos da audição. Então, você vai ter alguns locais que é muito comum a ocorrência desse foco. Primeiro, na fissura antifenestra, a grande maioria dos casos, né? Então, você tem realmente um remanescente cartilaginoso com alguns receptores hormonais de progesterona que estariam muito suscetíveis a esse estímulo hormonal. 2, você vai ter alguns focos também próximos da janela redonda, principalmente na borda supero anterior, então cerca de 30% a 50% dos casos. E outros locais menos comuns, na cadeia ossicular, que acho questionável, nunca vi realmente um foco, já vi foco subindo, às vezes fala, pegou o estribo. Não pega o estribo. O que acontece é que o foco é tão grande que ele começa realmente a ficar volumoso e acaba ocupando o estribo, como se fosse uma timpanosclerose. Mas o acometimento unicamente de estribo ou unicamente de bigorna, isso eu nunca vi. Tá? Outros locais menos comuns são borda posterior da janela oval,
conduto auditivo interno, já vi um caso dramático assim, modíolo, aqueles casos de otosclerose coclear, e no aqueduto coclear, que pode levar a algum tipo de Meniere-like. Veja que isso aqui é um corte histológico de um vestíbulo com platina de estribo. Então, a gente pode observar aqui, ó, o ligamento anular, ele realmente que faz essa separação, que permite essa mobilidade da platina do estribo para dentro do vestíbulo. E aqui um caso em que ocorre uma presença de um osso totalmente desformado, totalmente atrófico, que acaba... Veja que o ligamento anular é perdido, tanto para a parte mais posterior quanto para a parte anterior, e os sintomas eles começam a se tornar presentes. Aqui mais uma foto. Veja que aqui é justamente o que eu falei. Eu não acho que seja uma autoesclerose da supraestrutura, mas sim da fissura antifenésica, que começa a se tornar volumoso ao ponto de subir para a crura do estribo, né? Outro caso aqui também, peri-janela redonda. Veja que aqui é a janela redonda, você tem a membrana da janela redonda, e olha como você tem foco superior e foco inferior. Tá? Então, você vai ter dois casos, basicamente. Na classificação da autoesclerose, você tem aqueles casos que têm unicamente o acometimento fenestral e tem aqueles que têm um acometimento retrofenestral. Os casos que você vai ter um acometimento não somente na fenestra, você pode realmente ter diferentes fases da patologia na cápsula óptica, aqui na cóclea, como está mostrado nessa foto aqui. E os sintomas clínicos da autoesclerose, aí a gente entra numa parte mais gostosa da aula, menos teórica. O que seria um paciente típico com autoesclerose? Quem chega no consultório? Geralmente é uma mulher, homem, branca, segunda, quarta década de vida, que vem com uma queixa de perda condutiva ou mista. Vem com uma queixa de perda condutiva. Ela fala que parece que a perda auditiva está piorando. Ela não consegue falar se é bilateral, mas parece que sempre se apresenta com um lado um pouco pior. Ela fala que compreende bem, quando ela aumenta o volume do telefone celular, ela consegue escutar um pouquinho melhor. O reflexo estapédio é questionável. Uma fase inicial está presente, uma fase mais tardia ele vai estar ausente. E o paciente geralmente tem algum tipo de incômodo com relação a tinitos. Dos sintomas da perda da autoesclerose, o mais comum é a perda auditiva. E esse é o motivo que o paciente nos procura. O padrão de perda mais comum é a condutivo puro. Também questionável, porque você sempre tem um acometimento da via óssea, rebaixa um pouquinho aqui, você acaba colocando como mista, mas tipicamente é um paciente que tem um acometimento único da condução, então uma queda da via aérea. E é causada pela fixação do estribo na sua porção mais anterior. Então, veja um foco da autoesclerose aqui, ele acaba tendo essa dificuldade na condução do som. A perda auditiva, ela pode ser ainda neurosensorial pura. É engraçado isso, mas já recebi alguns pacientes que têm realmente uma perda neurosensorial. Você faz um tratamento muito similar, como se fosse uma perda evolutiva, uma perda genética, uma presbiacusia, mesmo o paciente tendo uma discriminação muito boa. E quando você faz uma tomografia por outro motivo, ou realmente você investiga, o paciente tem um foco de autoesclerose. É incomum? Muito, muito incomum, mas existe. E o mais comum, quer dizer, bastante comum é a perda mista. Quando você realmente já tem aquele paciente numa faixa etária, uma perda genética, e que sobreposta a isso, ele tem o quê? Ele tem uma dificuldade na condução. Então, ele vai se apresentar com uma perda mista. O zumbido, ele é presente em grande parte dos casos e tem diversas teorias para ele. A teoria que eu mais gosto do zumbido é realmente uma atividade enzimática. Quando você realmente tem uma atividade enzimática, principalmente nos pacientes que têm um acometimento também da cóclea, existe uma alteração naquela modelação vascular da próxima estria vascular. E o que acontece é que esses pacientes vão ter uma atividade metabólica, alguns resíduos inflamatórios na estria vascular. Isso seria responsável pelo zumbido. Existe cura para o zumbido na autoesclerose? Não, não tem. E é um paciente que você tem que ter cuidado na avaliação. Porque muitas das vezes o paciente vem com uma queixa de perda auditiva, mas durante a evolução da anamnese ele se queixa do zumbido uma vez, se queixa do zumbido 2 vezes, 3 vezes. Você marca a cirurgia e fala, doutor, o zumbido vai melhorar? Então, ou seja, talvez o que mais está incomodando ele é o zumbido. E a nossa resposta qual é? Olha, a maior parte dos pacientes que vão escutar melhor vão ter uma supressão física do zumbido. Porém, não é uma garantia. Nós sabemos que pode melhorar
50% é complicado, é o melhor ou não, né? Mas assim, a gente sabe que quando o paciente realmente tem um gap aerócio grande, tem um zumbido, e nós estimamos uma melhora da via aérea, o paciente deve perceber menos o zumbido. E importante, os pacientes que têm uma perda mista, principalmente nas frequências agudas, esse paciente você tem que tomar cuidado. Você não consegue saber se realmente esse zumbido vem daquela memória auditiva perdida em agudos ou se vem realmente dessa parte dos graves. Então, a frequência do zumbido, para mim, é algo que eu uso bastante no dia a dia. E sempre lembrar, né, que a característica do zumbido pode melhorar ou pode até piorar. Não é o comum, mas pode acontecer, né? Com relação à tontura, aqui é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque os pacientes eles se queixam de tontura de uma forma geral. Na anamnese, se você deixa o paciente de autoesclerose falar, ele vai falar da perda auditiva, ele vai falar do zumbido e muito raramente ele vai se queixar do vestíbulo, das alterações do equilíbrio. Porém, se você pergunta ativamente, o senhor tem algum tipo de tontura? Ah, eu tenho, de vez em quando. Mesmo um paciente que não tem sintoma auditivo, ele fala que tem. Então, é importante, às vezes, você ficar atento aos pacientes que abertamente que se queixam de zumbido, porque às vezes esse paciente ele já tem um zumbido um pouco mais, um labirinto um pouco mais instável, e vai fazer que talvez no pós-operatório a simples manipulação, mesmo que gentil daquela platina, pode dar algum tipo de desequilíbrio no pós-operatório. O que eu falo para os pacientes é que a tontura é uma ocorrência extremamente incomum no pós-operatório, quando você realmente faz uma cirurgia com delicadeza, com cuidado, mas realmente pode acontecer um sintoma vestibular aumentado num paciente que já tenha um histórico no consultório. A história familiar também está presente na maior parte dos pacientes, talvez não de otosclerose, mas de perda auditiva familiar, ele acaba ocorrendo. E aqueles pacientes que têm uma perda mista, você não sabe se localizar direito, antes de você realmente receber uma análise tomográfica desse paciente, talvez nos ajude aí nas perdas mistas a entender a possibilidade, o diagnóstico de presunção que seja uma patologia otosclerose. O diagnóstico, então, basicamente, no meu ponto de vista, é clínico e audiométrico. Quem que é? O paciente adulto jovem, perda condutiva, bilateral simétrica ou levemente assimétrica, discriminação normal, uma curva timpanométrica rebaixada, não sei, isso é meio ruim eu falar em aula isso, mas eu não sei lá, não confio muito das vezes em curva timpanométrica, sabe? Eu acho que ela nos engana muito. A curva timpanométrica, ela depende da presença de camada elástica no tímpano, então às vezes a curva AS, que é aquela que você espera na otosclerose clássica, não é a realidade. Pode ter uma curva um pouco mais rebaixada ou até uma curva AN, que é uma curva normal. E a ausência do reflexo estapédio é uma comum. É comum porque o paciente procura quando está com uma perda auditiva. Ou então quando ele está começando com a perda. E o efeito on-off, que é aquela presença do reflexo numa característica diferente, a hora que você realmente coloca a pressão, é muito inicial. Então, a maior parte dos pacientes tem uma ausência de reflexo do reflexo estapédio. A otoscopia geralmente é normal, quando dá alguma alteraçãozinha, um sinal de Schwartz, mas a otoscopia é interessante. Imagine que você pega um paciente no consultório, você vai lá, examina o paciente e você já tem dificuldade de avaliar aquele paciente no consultório, sabe? Então, às vezes, o paciente tem um conduto totalmente desfavorável, você já volta para sua mesa, conversa, talvez pensando numa orientação diferente para aquele paciente, tá? Mas, geralmente, a otoscopia é normal. Acho que todos nós aí devíamos saber usar o diapasão. Nem sempre nós temos uma audiometria disponível na frente do nosso consultório, ou realmente vai ser do lado uma fono presente, mas a acumetria ela me ajuda bastante. Às vezes você pega um paciente que está com uma queixa de perda auditiva, não tem audiometria, você faz um teste de Weber, você faz um teste de Rini, você descobre uma perda condutiva, fala assim, opa, isso aqui pelo padrão do paciente, pela queixa dele com esse teste acumétrico, pode nos ajudar bastante aí a orientar o paciente de saída antes de fazer uma audiometria. Mas o padrão ouro é isso aqui, né, pessoal? A audiometria. A audiometria é variável, como a gente disse aqui na otosclerose, ainda mais nos dias atuais, que você tem tantos fatores agressivos da saúde auditiva, mas de uma maneira geral, um paciente com uma perda condutiva mais evidente em frequências graves, com uma certa gap menor em frequências agudas, esse é o paciente típico. E a pergunta que vem é, bom, deixa eu só falar do entalhe de Carrara, então, antes aqui. O entalhe de Carrara o entalhe de Carrara nós sabemos que no princípio da audição, na fisiologia da audição,
nós sabemos que realmente aquele som, que é um princípio físico, vai fazer aquele mismatch na orelha média, e qualquer resistência desse mismatching que ele vai ter ali entre o tímpano e a platina, isso aí vai mudar a percepção do som. Então, se eu falo aqui e tem uma pessoa na outra sala, aí a parede for de madeira, for um drywall e tudo mais, algumas frequências serão mais atenuadas. O entalhe de Carrard, na verdade, é um erro audiométrico, né? É um erro de captação do sinal, que é nada mais, nada menos do que uma queda do limiar por via óssea, ou uma melhora do limiar por via aérea, que é nas frequências entre 500 a 4.000, mas é bem marcante na frequência de 2.000. Não é patogônico da óssea, pode ser em qualquer fixação de estribo, pode acontecer em qualquer fixação de cadeia ossicular. Mas, assim, se você realmente olhar uma audiometria como essa e você perceber esse princípio físico, realmente, olha, parece que tem um entalhezinho aqui em 4.000, você já pode começar a pensar que talvez seja algo do sistema tímpano-ossicular, ou seja, entre tímpano e cadeia ossicular, deve ser o responsável por aquela perda condutiva, tá ok? As curvas timpanométricas, como eu falei, a mais comum é o AS de stiffness, né, ou de R de rigidez, mas aqui eu não levo muito a sério, na maior parte dos casos de autoesclerose, esse é achado. Reflexo estapédio, então o normal realmente é você ter um reflexo estapédio que realmente ele chega num ponto, ele deflete a curva, você chega num outro ponto de pressão, ele volta ao normal. O efeito on-off nada mais é do que você tem uma tendência, você passa esse ponto, você faz o reflexo. Você volta esse ponto, você volta ao normal. Existem outras fases, quando você tem já mais fixação, que você tem um reflexo difásico, ou seja, ele responde. Nada mais é do que você tem o estribo, quando você realmente desencadeia o reflexo, ele está muito duro, esse não vai desencadear, de repente ele quebra. É como se ele estivesse quebrando o foco otospongiótico. Então, ou seja, ele realmente dá aquele sinal. E quando você tira um pouquinho da pressão, ele volta, ele dá como se fosse uma queda mais abrupta. Vi poucas vezes na vida, mas é bem interessante. É um sinal da autoesclerose muito inicial. Então, para fins diagnósticos, eu acredito que o que nós temos de padrão ouro, para mim, é história clínica, é otoscopia e é audiometria. Essa tríade aqui, que é conversar com o paciente, examinar o ouvido e fazer um teste audiométrico, fecha para mim o diagnóstico de autoesclerose. Porém, entretanto, nós sabemos aí que realmente hoje em dia a medicina mudou. Nós temos muito mais facilmente disponível uma tomografia, nós temos muito mais facilmente uma ressonância magnética. Então, ou seja, a propedêutica armada, que é um diagnóstico complementar que não era mais utilizado, hoje em dia ela tem um papel importante. Discutir se pede tomografia, se não pede tomografia, eu acho uma coisa meio complicada, depende do seu ambiente, né? Eu estou com um paciente que tem meia idade, tem uma perda condutiva bilateral, simétrica, cuja mãe teve otosclerose, uma paciente que tem uma discriminação boa, aí eu falo assim, poxa, será que eu peço a tomografia? Teoricamente eu não preciso pedir a tomografia, porque o meu diagnóstico é intraoperatório, a perda condutiva está lá. Mas talvez a tomografia vai servir para duas coisas. Primeiro, ela vai me permitir avaliar o ambiente que eu estou operando esse paciente. Então, parece bobagem, pessoal, mas às vezes a tomografia te mostra que não é só lá o ponto de rigidez da cadeia, tem uma fixação de martelo em epitímpano. Às vezes a tomografia fala, olha esse bulbo jugular alto. Às vezes a tomografia te fala assim, nossa, olha que estranho, parece que tem um velamento ali no manto da mastoide associado à patologia, que é a autoesclerose. Perfeito. Então, ou seja, vai ser um GPS, vai ser um Waze dos tempos modernos aqui para mim. Ou seja, eu vou entrar sabendo o caminho que eu tenho que seguir, tá? E dois, uma questão médico legal, né? É chato falar isso, mas hoje em dia, às vezes você não entra com todos os fatores que podem preservar a audição residual do paciente, pode vir algum tipo de questionamento, tá? Exame de imagem de escolha, então, é a tomografia computadorizada, corte fino, tá? E ela não é fundamental para o diagnóstico. O que é fundamental para o diagnóstico é o teste da cadeia ossicular no intraoperatório. Nós buscamos a tomografia em alguns focos, né, onde o ponto mais comum na fissura antifenestra, como a gente já comentou, e o corte mais fácil de você ver isso aí no primeiro momento, com o olho destreinado, é no corte axial. O corte coronal, por vezes, você consegue ver melhor o foco na janela redonda. Tá? É importante aqui embaixo, ó, a tomografia do temporal não exclui o diagnóstico de autoesclerose. Imagina aquele paciente com uma perda condutiva, bilateral e simétrica, que realmente tem um histórico familiar, tem um diagnóstico de presunção grande, e você vai na tomografia, você não olha um foco. Ah, mas não tem como. Também concordo. Hoje em dia, uma tomografia aqui em São Paulo, um lugar muito bem feito, você consegue realmente ver focos muito pequenos.
Mas se por um acaso a tomografia não for de qualidade, ou não for visualizado um foco de autoesclerose, seguimos o caminho. Vamos para o próximo passo, que é uma tímpano exploradora, e na tímpano exploradora, aí sim o diagnóstico de certeza, que é olhar a presença do foco e testar aquela cadeia circular. Tá? Bom, aqui alguns exemplos, né? Então, a gente já pode observar aqui um foco de autoesclerose na fissura de fenestra, bem bonitinho aqui. Aqui também, né? Geralmente é assim que ele se apresenta. Por vezes ele pode se estender para toda a platina do estribo. Aqui um foco maior. Então veja que é um foco ocupando a fissura de fenestra, subindo para a crura anterior, ocupando e espessando a platina do estribo. Imagina esse foco. Eu vou mais preparado para a cirurgia. Eu posso pedir um micromotor, um isquítero, que hoje também na minha prática já é uma realidade, mas eu sei o que eu vou encontrar ali, né? Eu posso encontrar um facial sobre a janela, né? Então, ou seja, a tomografia tem seu papel hoje em dia, até mesmo para te orientar um pouquinho mais na escolha do que você vai usar, né? Aqui já um corte coronal, que você pode observar que também é um foco autoesclerótico. E nos casos de autoesclerose coclear, aquela que é dramática, que é um caso que, poxa, não desejo para ninguém receber em consultório, é quando você tem não somente o acometimento da fissura antifenestra, ou não tem o acometimento na fissura antifenestra, mas você tem também o quê? Você tem uma rarefação pericoclear. Olha esse sinal aqui, ó, tanto de um lado quanto do outro. Veja aqui outro exemplo de um foco pericoclear. Esses casos eu digo são dramáticos porque, por mais que você minimize aquele gap aeroósseo, se o paciente tiver, você sabe que a evolução da doença, ou seja, essa invasão da destruição óssea para dentro do promontório, invadindo realmente aquelas regiões de ligamento espiral, de modíolo, isso vai causar uma perda da reserva coclear desse paciente. Uma vez que esse foco avance para o ligamento espiral, ele acaba fechando os vasos sanguíneos e o paciente tem uma queda na população de célula ciliada. E aí a gente já sabe como termina essa história. Alguns casos eu já operei de autoesclerose fenestral nesses casos. Algumas coisas já operei de fenestral e fiz implante coclear na sequência. É um caso que tem que ser avaliado individualmente, não é fácil esses casos. E no diagnóstico diferencial, né, nós temos todas as perdas condutivas que afetam essa faixa etária, 20 e 40 anos, né? Tímpanosclerose, o paciente tem alguns episódios de otite no passado, algumas otites prévias, fez algumas calcificações da cadeia. A diferença aqui é que a tomografia pode ajudar, né? A tomografia mostra realmente que você não tem a fissura antifenestra, mas tem um alargamento, um espessamento da cadeia circular. Desarticulações, geralmente são mais unilaterais, né? Mas, enfim. Necrose espontânea de ramo longo da bigorna, população negra que tem anemia falciforme, que tem aqueles pequenos acidentes vasculares no ramo longo da bigorna. Otite secretora, se for criança, considerar a fixação com gênese estribo ou osteogênese imperfeita. Doença de Paget, que é maior, afeta outros segmentos, osteopetrose e por aí vai. Aqui, tratamento. O que nós temos de tratamento possível? Expectante. Um tratamento é não fazer nada. Mas como? Não vai fazer nada assim. Eu acho que o otologista e quem trabalha com ouvido sabe muito bem o que eu estou falando. Às vezes, para ouvido, não fazer nada é fazer muito. Então, aquele paciente que pegou, ele fez uma audiometria, ele descobriu pelo áudio ocupacional dele que ele está com gap aerósseo pequeno. Ele vem, ó, doutor, me descobriram isso aqui, que o senhor acha que é? Olha, vou fazer uma tomografia, mas possivelmente é uma autoesclerose. O que eu faço? Faz nada. Para quê? O paciente tem queixas mínimas. Você sabe do risco cirúrgico. Então, para que eu vou tratar a patologia e não os sintomas? Esse é um dos erros, talvez, da otologia. Quem começa a praticar é tratar o quê? Tratar a doença. Eu vou tratar a doença, mas você não trata exatamente os sintomas do paciente. O paciente quase não tem sintomas. O paciente tem um zumbido inicial daquela fase metabólica da doença e você vai operar esse paciente. Então, por vezes, a gente tem que pensar que na tentativa de cavar mais fundo, tem perigos acima. Nós temos que ficar muito atentos nessa situação. O segundo tratamento disponível, que também é um tratamento praticamente expectante, você intervém na base da doença, mas você não mexe muito nos sintomas, é o tratamento medicamentoso. Eles buscam diminuir um pouquinho aquela remodelação óssea, ao passo que eles bloqueiam o osteoclasto, eles realmente diminuem um pouquinho esse processo de remodelação óssea.
Alguns pacientes se dão bem com esse tratamento, alguns se dão muito mal. Na minha época do fellow, a gente fazia alguns tratamentos clínicos pela impossibilidade de operar todo mundo. Então, a gente acabava passando por alguns pacientes. Na época era o fluoreto, que era terrível, né? Você pode, ao passo que você bloqueia a doença, você passa da primeira fase para a terceira. Você piora muito rápido a audição do paciente. Você, ao passo que você bloqueia a doença, você pode piorar o zumbido. Então, ou seja, o objetivo da doença é parar a parte metabólica ativa da doença, mas por vezes você acelera esse foco. Então, é um pouco do que você quer. E outro, esses tratamentos medicamentosos, eles têm alguns efeitos colaterais graves, né? Perfuração de esôfago, queda de crescimento em criança. Então, ou seja, você estava me falando um caso recente que ele teve, ou que ele ouviu, de um paciente que começou com sintomas parotídeos, não foi? Se não me engano, foi uma coisa assim. Enfim, nós temos também, dentre as opções de tratamento clínico, nós temos o fluoreto, né? Você tem que usar por um período longo, tem efeitos gastrointestinais importantes, reação gástrica, vômito, gastrite. Então, ele foi praticamente descontinuado, porque entrou-se um tratamento que é um pouco mais eficaz, que é o bifosfonado. Depende da geração que você usa, dos mais modernos deles, você consegue resultados bons. Você acaba segurando um pouquinho aquela doença. Eu, quando passo esse tratamento aos pacientes, eu passo aqueles que não querem fazer uma intervenção, não estão no momento de fazer uma intervenção. Mas eu explico dos riscos. Ao passo que a gente segura aquela progressão, a gente pode maturar aquele foco. Então, existe um risco. Como você faz isso? Você usa durante 5 a 7 semanas esse bifosfonado, que é o lendronato. Existe, eu acho que é o Rizos, não sei, um outro que tem também, que você faz o mesmo tratamento. E você vai acompanhando com audiometria. E uma vez por ano, você reconsidera, talvez, usar na progressão da patologia, você reconsidera usar o bifosfonado. Risendronato aqui, ó. E dos tratamentos que fazem a intervenção, é engraçado quando eu estou com um residente no consultório, eu falo assim, olha, a patologia eu expliquei o que é. A patologia é isso, agora você tem alguns caminhos a seguir. Eu falo muito claramente, você tem aqueles que você não vai fazer nada, e você vai fazer alguma coisa. Então, quando o paciente tem sintomas, quando está incomodando no dia a dia do paciente, nós optamos por quê? Olha, faça o uso de um aparelho de amplificação. Eu falo assim, o aparelho tem os seus pontos positivos e os pontos negativos. Como ponto positivo, no meu ponto de vista, é super fácil você aplicar. Você tem uma cobertura, você tem uma doação pela rede do Sistema Público de Saúde, para alguns casos. Se for bilateral, se for unilateral, você tem uma cobertura. E o ponto bom é que você colocou, você vai ter um som amplificado e um paciente que tem uma discriminação boa, ele vai ficar extremamente satisfeito. Talvez ele tenha alguns pontos negativos. Os pontos negativos são, tem que trocar pilha, tem que tirar para dormir, tem que tirar para tomar banho. Realmente você vai numa praia, que é um ambiente mais úmido, tem que tomar cuidado para aquela umidade com um microcircuito. Você tem que trocar de tempos em tempos, então nós sabemos que um aparelho auditivo hoje, 5, 7 anos, ele começa a ter o seu circuito, aquela obsolescência que já existe, vai começar a piorar. Então, ou seja, ao passo que você não tem risco com a introdução da tecnologia, você tem a desvantagem estética, cuidado e essa reposição depois de algum tempo. Alguns pacientes realmente optam por isso. Eu acho que a intervenção na autoesclerose é muito estilo de vida. É muito da faixa etária, em que momento da vida você está. Então, o aparelho de amplificação deve sempre ser oferecido ao paciente. Mesmo que ele foi encaminhado para você como referência para fazer a cirurgia de autoesclerose. Você tem que deixar o paciente ciente que existe essa opção. Tá? Então, realmente, os resultados são muito bons. Eu estava até falando com um otologista semana passada, que me ligou, e ele estava perguntando, olha, com esse fim do Carina, o que você faz? Eu falei, cara, minha regra do consultório sempre foi aparelho de amplificação sonora. Eu sou fã de aparelho, é super fácil você aplicar e a satisfação é muito grande. Ah, mas é grande, hoje eles são pequenininhos. Ah, mas tem que trocar pilha, hoje em dia eles podem ser recarregáveis. Ah, mas ele não é a prova d'água. Perfeito, põe o que é a prova d'água, depende de bolso, estilo de vida. Então, o aparelho de amplificação sonora, hoje em dia, eles têm uma tecnologia embargada, pessoal, que vocês vão ver nos próximos anos. Tem aparelhos aí com sensores neuronais, aparelhos com medidores de pressão arterial estimada, aparelhos que fazem medições aí da vida, como se fosse um Apple Watch. Então, a gente, alguma inteligência artificial está vindo nele. Então, realmente, o que nós temos para oferecer com o aparelho é muito bom, né? A conectividade.
E das opções que também intervêm, ou seja, eu quero melhorar aquela audição do paciente, eu também tenho a opção cirúrgica, que também depende do estilo de vida, depende do perfil do paciente, depende da época de vida que ele está vivendo. Tem também os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Aqui eu coloquei várias coisinhas entre aspas, porque é como se vende, né, a cirurgia. Ah, a cirurgia é eficaz, rápida, né? Sim, ela é. Como diria um cirurgião argentino, o procedimento ele é rápido na mão de quem sabe fazer, mas pode ser uma tragédia de quem não sabe. Então, ou seja, é um procedimento eficaz, é um procedimento que ele geralmente ele tem um tempo de execução curta, pode ser feito com paciente sob sedação, pode ser feito com paciente anestesia geral. Eu faço com geral, é uma opção minha, mas realmente tem muita gente que faz com local. Claramente, se eu fosse fazer uma cirurgia de ouvido, sabendo dos riscos envolvidos e tudo mais, poxa, prefiro dormir, sabe? Já fiz com local algumas vezes, na época do meu fellowship, nós não tínhamos disponível realmente a geral, e eu sempre preferi realmente que o paciente não tivesse ciente de tudo que envolve aquele procedimento. Acho que é melhor, mas essa é uma opção muito minha mesmo. Tem muito cirurgião no Brasil que faz com local com resultados excelentes, que é o que importa. A cirurgia, você vai trocar aquela superestrutura do estribo, né? Fazer uma fenestre, vai colocar uma prótese. A gente vai comentar sobre isso. Prótese tem vários estilos e modelos. Duas técnicas se destacam ali, né? Estapedectomia, estaperotomia. Eu acho que o cirurgião do ouvido tem que saber fazer as duas, porque às vezes você vai pensando em fazer uma e acontece uma tragédia, você tem que fazer a outra. Então, essas duas técnicas acontecem. Uso ou não de material para interposição? Depende. Vai usar uma gordura, um sangue, uma veia, né? Uma pequena fáscia também. E aqui é engraçado, né? Isso aqui é um índice de satisfação próximo a 100%. Para quem dá certo, né? Para quem não dá certo, não acho que é isso aí. A gente pegar dois grupos assim e falar assim, ó, quem deu errado a cirurgia, eu acho que essa satisfação é meio questionável. Para aqueles pacientes que fazem uma cirurgia, seguem o protocolo pós-operatório normal, a satisfação é muito grande. A grande vantagem, o problema resolvido. Você faz um bypass do problema. Você realmente pode dormir com o benefício da audição, tomar banho, prática esportiva. Tem algumas desvantagens, obviamente, mergulho, paraquedismo, algumas coisas. Mas, assim, no geral, a solução auditiva ao paciente, esse bypass que é feito, ele é definitivo e você não tem que fazer novas trocas no futuro. Mas tem o risco da cirurgia, né, pessoal? O risco da cirurgia é estimado entre 1 a 2%. Aí depende muito das condições que o paciente foi operado, com quem fez ou com quem não fez. Existe um learning curve, que realmente, que eu acho que o Vissan vai falar. A gente falou assim, falei, Vissan, escolhe a aula que você quer dar. Queria alguma coisinha que fosse para fazer mais ou menos os seus 30 anos da otologia. Ele falou, cara, eu vou falar sobre o que eu aprendi, como eu aprendi a operar, os meus insucessos. E a estapedotomia tem muito disso. Ele falou assim, a estapedotomia talvez seja um procedimento cirúrgico que você precisa de um número maior de cirurgias para se tornar apto a fazer. Quanto? 50, 60, a gente não sabe. Depende muito de cada um, da prática que teve. Mas é interessante isso. Então, esse é o gráfico final. O gráfico final aí, realmente, da autoesclerose nós vamos intervir no paciente, venha para cá. Nós vamos fazer um tratamento expectante, acompanhar a doença, venha para cá. Independente do caminho a se seguir, a gente tem que realmente deixar o paciente ciente das possibilidades de tratamento. E que talvez não fazer nada é fazer muito naquele momento. Das duas técnicas cirúrgicas, né? A estapedectomia e a estapedotomia, a diferença é o quê? Eu sei que tem muito cirurgião experiente aqui, e aqui é um pouco da minha opção, da minha opinião. Eu acho que tem muito residente também aqui. Então, ou seja, a estapedectomia você vai tirar realmente toda a platina do estribo, ou parte dela, e você vai realmente fazer essa interposição, esse bypass, essa comunicação com uma prótese, naquela região, fazendo uma cobertura na platina. O primeiro procedimento cirúrgico que foi feito na autoesclerose foi realmente a retirada do estribo. Retirava-se o estribo e os pacientes começavam a ouvir melhor, porque realmente o estribo fixado servia como uma barreira e uma não admitância, uma impedância. Quando você tirava o estribo, admitia-se mais. Mas naquela época, que foi no século XVIII, por exemplo, tinha muita meningite, muito otimédia, os pacientes a longo prazo ficavam surdos, né? E da técnica da fenestração do canal lateral, que era fazer um buraquinho lateral, que surgiu a estapedotomia, que é a mais usada, desde Shea, desde realmente de Rosen. O que você tem realmente é que você acaba por fazer essa interposição de uma prótese no small roll, ou seja, numa pequena fenestra.
Na autoesclerose avançada, e muda totalmente de figura, né? Então, ou seja, um paciente que tem uma reserva coclear e uma discriminação boa, sim, ele pode fazer uso de um aparelho. Mas no caso que ele já tem uma reserva coclear comprometida, aí realmente fica muito complicado. Você vai ver discriminação, vai ver anatomia, existe a passagem, dá para colocar uma prótese? Tá. Eu me lembro de um caso que não faz muitos anos atrás, 3 anos, o paciente tinha uma perda profunda bilateral e você não tinha detecção nada de via aérea do paciente, no máximo da via óssea nem detectado, e ele usava um aparelho e sentia conforto. E muitas das vezes você não consegue captar um sinal porque justamente aquilo lá está muito bloqueado. Fiz uma estapedotomia nesse paciente, mesmo sabendo que ele precisava do implante coclear, e o paciente melhorou 10 decibéis, ou seja, aquela via que estava indetectada. O paciente manteve o uso do aparelho, um power staples, ou seja, aparelho em cima de uma prótese auditiva, de uma prótese de Teflon, e ele ficou alguns anos assim, até que piorou a audição dele, depois de 3, 4 anos, ele foi para um implante bilateral. Né? Então, é o final desses pacientes com autoesclerose avançada, ir para o implante coclear. Quando que eu faço a cirurgia? Em que momento? Bom, tem que ter um gap aerósseo mínimo, né? O gap aerósseo mínimo que eu recomendo de segurança é 25 a 30. Mas tem casos hoje em dia, pessoal, vou falar para você, caso de paciente muito diferenciado, vem indicado para cirurgia e com a tecnologia que a gente tem hoje disponível, um laser de diodo, um micro splitter, até gaps menores às vezes eu opero. Alguns pacientes que têm gap de 20 dB, 15 dB, sabe? Não é incomum a gente fazer isso hoje em dia com esse contactless, né? Porque uma coisa é você operar com perfurador, outra coisa é você não tocar naquela platina, vaporizar, botar uma prótese. Os pacientes ficam bem. Qual lado operar primeiro? Bom, o pior, né? Aqui nós vamos operar o lado de pior audição ou o lado que o paciente acha que está pior. Perda condutiva, bilateral e simétrica, tem alguns fatores na decisão. Olha, você é destro, você é canhoto, onde você fala ao telefone, qual lado você gostaria de recuperar primeiro, né? Alguns cirurgiões mais antigos não faziam a cirurgia bilateral. Hoje em dia é meio que uma realidade minha, correr 2 riscos. Uma vez que você correu o primeiro e deu certo, você corre o segundo risco. Então, essa também é uma opinião pessoal minha. E anestesia local geral, aí depende da preferência do cirurgião, do paciente, aquela famosa conversa de consultório. Vai fazer como? Vai fazer por dentro do canal auditivo? Vai fazer uma incisão de Lempert aqui fora, que é um acesso endaural? Retalho anterior, retalho de Fischer, retalho inferior? Depende da preferência do cirurgião, pessoal. Então, ou seja, se você faz uma técnica cirúrgica e tem bons resultados, mantenha-se nela. Ou se mudar a técnica, eu estou usando o microscópio, eu vou para o endoscópio, perfeito, mantenha o seu sucesso. Às vezes, eu uso o endoscópio porque a imagem é melhor, perfeito. Eu uso o endoscópio porque ele é mais rápido, perfeito. Eu uso o endoscópio porque realmente eu acho que tem uma angulação, perfeito. Acho que a geração mais nova está com o endoscópio na mão, pessoal. Eu sou de 20 anos atrás que eu aprendi a operar isso aqui. Então, de repente, na minha época, o microscópio era muito bom, era o que se tinha. Hoje em dia, eu opero com um Vario aqui em São Paulo, opero com um Penteiro ou com um Sensero. Se eu mostrar os vídeos para você em HD, é fantástico também. Então, depende muito da preferência do cirurgião, não sou contra, não sou a favor. Eu só acho que você tem que ficar à vontade e você tem que trazer realmente aquela taxa de sucesso à sua prática diária. Fazemos uma infiltração no conduto. Eu peço até desculpas, pessoal, como todos vocês sabem, eu fui pego de surpresa com essa aula, eu queria botar vídeo, mas tá tudo na nuvem, para baixar é demorado, então eu tava tudo fora daqui, me desculpem. Fazemos um retalho, né? Um retalho tímpano-meatal, que envolve o meato e envolve o tímpano também. E a cirurgia da autoesclerose é uma cirurgia que você tem que ter exposição. Então, não pode operar apertado. Eu, geralmente, não faço acesso endaural, faço um acesso transcanal. Raramente uso holder, tá? Eu faço uma cirurgia que demora, em mãos treinadas, 15 minutos, 20 minutos. Então, ou seja, não é muito demorado. Às vezes demora um pouquinho mais, você vai explicando os passos que você está fazendo, mas, de uma maneira geral, eu faço com espéculo auditivo em condutos bons, né? Nós fazemos uma exposição adequada e é importante pouco sangramento aqui, né? Às vezes, quando você está nesse passo, levantando o conduto, tem algum vasinho que está dando um pouco de trabalho, para nesse momento, coloca um algodão com adrenalina aqui, coloca um algodão com soro fisiológico, aguarda alguns minutos para você prosseguir. Isso vai fazer uma baita diferença naquela clareza. Nós sabemos que o sangue no microscópio, no endoscópio, ele rouba muito da sua luz.
Então, para você ter aquela imagem bonita, só levante o ânulo quando você realmente tiver certeza daquele campo mais exângue, tá bom? Fazemos essa exposição da região que nós queremos operar, que é aqui na articulação icudo-estapediana, através ou da curetagem, ou através do uso do micro-skitter, ou através do uso do Scorpion. Se eu não me engano, a Scorpion é o atual da Grace Medical, que está chegando no Brasil. Ou seja, a gente faz uma exposição, e quando nós temos a exposição de toda a região da platina do estribo e também das regiões adjacentes, pronto. Aí começamos nossa etapa. Nossa etapa, até não falei antes, né? Essa etapa realmente é um teste de cadeia da mobilidade da cadeia ossicular. Isso pode ser feito nesse momento ou até antes de você curetar. Aqui é mais fácil, porque você toca no martelo, você vê a mobilidade da bigorna, você toca na bigorna, vê com o estribo, gentileza. Nesse momento é o diagnóstico, é realmente otoesclerose, ou porque você viu um aspecto ósseo diferente aqui na frente, ou dois, porque realmente você consegue perceber aquela rigidez da cadeia. No segundo momento, aí vai depender, você vai querer realmente fazer o posicionamento da prótese, vai querer realmente tirar a superestrutura, então depende de cirurgião para cirurgião, é feita uma seção desse tendão de estapédio, é feita uma medida da distância entre o ramo longo da bigorna e a platina do estribo, é feita uma desarticulação, e, por fim, você faz a tal da fenestra. E aqui que eu queria conversar com vocês um pouquinho. A cirurgia, se você pegar, né, e é gostoso às vezes fazer meio que um paralelo, você fazer um paralelo entre o sucesso das tecnologias com o como elas impactaram no resultado. A maior parte das tecnologias que a gente usa é para facilitar ou para mudar resultado. O endoscópio mudou o resultado? Quem tinha uma cirurgia muito boa? Não mudou. Talvez deu mais clareza, mais ensino, mas não mudou o resultado. E poucas coisas, desde a época de Shea, mudaram até agora em termos de resultado. Mas alguns passos perigosos. Talvez o passo mais perigoso é retirar a superestrutura do estribo e fazer a fenestra. Isso sim veio algumas coisas nos últimos anos muito bom. A década passada eu comecei a usar o laser de CO2. Foi o primeiro que eu usei. Ou seja, das técnicas sem contato, ou seja, não vou tocar ali, foi o primeiro que eu usei, laser de CO2. Mas era um trambolho, você botava o laser, você tinha que fazer num palito de dente, ver se porque um laser invisível tinha que ser guiado por um infravermelho, tinha que fazer a calibração, e você colocava de longe, porque o laser era acoplado ao microscópio, então o paciente respirava, mudava o ponto na platina do estribo. Então, ou seja, esse eu usei durante um bom tempo, ele me aumentou o tempo da cirurgia, mas me aumentou a segurança intraoperatória, mas eu deixei de fazer uso porque é um laser indireto, é um laser invisível, então não gostei dele. O segundo que eu usei foi o laser de diodo. Esse é muito legal. O diodo, você coloca a fibrazinha, que é uma fibra muito pequena, dentro de um aspirador ou dentro da caneta própria, e você, por um contato de proximidade, você vai lá e você vaporiza a platina. E é legal que você consegue mensurar o quanto você quer usar, e chega no momento que você pode pegar até um microperfurador e fazer suavezinho. Ele vai fazer uma fenestra super delicada e que vai te permitir colocar a prótese na sequência. Então, outra técnica. E atualmente, que eu tenho usado porque eu gosto, não é porque eu gosto, mas é porque o laser é caro aqui no Brasil. Né? O laser do CO2 era muito caro, o diodo era muito caro, os planos começaram a não cobrir, e hoje em dia tem uma broca, que é uma microbroca que tem 0,6, 0,7, 0,8, você escolhe, dependendo do tamanho da base da sua prótese, e você faz uma perfuração com alta velocidade, quase sem contato, porque a broca, quando o diamante começa a pegar na platina, ela já causa uma abertura. E é muito legal isso aqui em casos de platina obliterativa, com muito osso para você trabalhar, você tem que brocar um pouquinho o canal do facial, um pouquinho o promontório, aumentar aquela margem. Realmente essas microbrocas, elas são muito interessantes para quem realmente quer um pouco mais de segurança, tá bom? Voltando aqui, então, a gente faz essa microperfuração. A hora que você fizer essa microperfuração, já esteja com a prótese pronta. O tempo que você deixa um vestíbulo aberto é uma coisa que eu mais chamo a atenção no residente, ou seja, estamos com tudo pronto? Estamos. Então, perfura e coloca. Então, o tempo tem que ser mínimo, tá ok? Não deixar esse vestíbulo aberto. Qual prótese utilizar? Qual vocês preferirem? Todas elas têm resultados excelentes. Já usei todas essas que vocês estão vendo aqui.
Gostei muito aqui desse modelo de bucket. Hoje em dia, os planos liberam a Teflon, também gosto bastante. Essa de clipe, que é essa aqui da Medtronic, eu não gostei, porque ela tem uma bunda que, por vezes, ela fica pegando aqui no meu ânus, se eu não correto muito. Eu tenho que rodar, não gostei. Essa aqui de nitinol é interessante, mas alguns estudos mostram que ela é perigosa, ao ponto que você coloca, dá um calor nela, ela fecha sozinho. Mas eu aprendi com essa aqui, né, pessoal? Aprendi com a prótese de Aldistan. Os otologistas mais velhos ali da aula, eu aprendi a operar na década passada, quando não tinha nada de material, isso aqui você comprava do seu, não lembro como chamava o seu lá, o senhor que vendia para o Dr. Aldo, que fabricava. Aprendi com essa aqui. Essa prótese, ela é muito fácil de cortar, muito gostosa de trabalhar. Infelizmente, não tinha registro, então, ou seja, não foi mais comercializada. Mas o Teflon era muito gostoso dela, a platina era muito maleável, ela era fácil de desentortar, o que é difícil nessas novas, quando você entorta, é um terror na sala, né? Então, ou seja, essa... E para ela você tem que fazer uma clipagem final. Realmente que você faz com uma GUI tem que ser delicado. E aí que entra a experiência do cirurgião, quanto apertar, onde apertar, correr para cá ou correr para lá. Então, existe um learning curve, existe realmente uma experiência adquirida na autoesclerose que só o tempo vai dar para cada um também, tá bom? Aqui é uma imagem do Magui fazendo a clipagem, ou seja, a fixação do anel sobre o ramo longo, tá? Aqui realmente é a mesma imagem quando você usa a prótese de Teflon. Alguns cortam esse pedacinho aqui, às vezes, para facilitar a colocação, quando o ramo longo é um pouquinho mais espesso, tá? E alguns usam a técnica reversa de Fish, que consiste em você colocar a prótese para depois você remover a superestrutura. Isso aqui talvez fizesse mais importância quando você não tinha laser, quando você não tinha skitter, que era perigoso você quebrar a superestrutura por promontório e trazer junto a platina. Hoje em dia isso aqui tem muita gente que usa, eu acho muito legal, mas talvez eu mudei bastante dessa técnica depois que eu tive toda esses power stapes, todos essas novas tecnologias aplicadas ao nosso dia a dia. E por fim, pessoal, complicações nós temos? Sim, temos complicações, infelizmente. Algumas são alguns inconvenientes intraoperatórios, o sangramento. Já tive que parar a cirurgia por sangramento, pessoal. Eu me lembro, muito tempo atrás, eu parei uma cirurgia e falei, não dá para operar. Sabe, não parava. Depois de 1 hora tentando, parava de sair sangue. Eu falei, não vou botar em risco esse paciente. Então, ou seja, o sangramento é uma intercorrência chatinha. Lesão facial é muito raro, nunca tive, felizmente. Já peguei alguns casos aí no consultório que eu não sei como fizeram uma lesão facial numa autoesclerose, mas às vezes eu recebo isso. Enfim, questionável também. Um gusher, o gusher nada mais é do que uma fístula, né? Então, aqui a tomografia é bem legal, porque a tomografia, se ela te mostrar um saco endolinfático aumentado, ou seja, um paciente sindrômico ou não, você vai estar preparado que talvez você tenha um gusher, talvez não vá operar esse paciente. Já tive gusher no intraoperatório e realmente é uma situação super chata, né? Fratura, luxação de bigorna, platina flutuante. A luxação da bigorna depende muito da manipulação que você tem no intraoperatório. A fratura da bigorna, aí às vezes a cureta que você está usando escapa, quebra, pode acontecer. Platina flutuante, eu acho que se você está operando, você tem uma platina flutuante ali, poxa, ela estabilizou, tá mole, não tem como perfurar, não tenho nada na mão, para a cirurgia. Sabe? Para a cirurgia, entra no segundo tempo, usa um laser. Hoje em dia, com essas técnicas sem contato, você não tem mais tanta essa intercorrência da platina flutuante. Algumas pós-operatórias são as mais desesperadoras, né? O paciente faz uma otite no pós-operatório, uma tragédia, né? Perfuração de tímpano, super fácil, isso aí é comum acontecer, mas uma perfuração de tímpano, se você vê quando você está fechando aquele seu retalho, já joga a pele um pouquinho para frente, já fecha no mesmo momento. Se acontecer no pós-operatório, você tem que fechar, você tem uma fenestra ali aberta, né? Deslocamento da prótese, ou seja, colocou a prótese no intraoperatório, ficou satisfeito, no pós-operatório gap, faz a tomografia, está fora da posição. É comum? Não é comum. Mas às vezes usou uma prótese um pouquinho mais longa, ou então não clipou direito, ou então realmente de tanto você abrir e fechar, você deixou ela um pouquinho insegura ali, não tão presa no ramo longo, você tem que reoperar. A perda auditiva neurosensorial é o terror de quem faz esse tipo de cirurgia, né, pessoal? Então, ou seja, acontece, infelizmente, zumbido.
Vertigem, como eu disse para vocês, eu acho um evento incomum no pós-operatório, mas era comum quando eu comecei a operar. Então, acho que a vertigem tem muito a ver com a manipulação excessiva no intraoperatório. Aspirar muito com aquela potência máxima lá dentro, muito barulho, muito trauma ali na hora que você está tirando o estribo. Então, ou seja, a vertigem, ela é uma ocorrência incomum. Hoje em dia, quando a gente faz a fenestra, a gente até vê aquele líquido, parece uma piscininha que fica na altura ali da platina. Ou seja, mudou-se muito aí a evolução. Então, a vertigem ela ainda acontece e acontece naqueles pacientes com histórico de instabilidade e tontura no pré-operatório. Granuloma de reparação nada mais é do que uma inflamação da mucosa no pós-operatório. Algumas pessoas falam que o gel Foam, o talco da luva tem a ver com isso. É uma perda auditiva que começa a evoluir a partir de 1,5 2 semanas. Já tive um caso de um policial que estava super bem, depois de 2 semanas ele teve uma surdez súbita, a hora que eu reabordei aquele ouvido, era um granuloma enorme, pegando a orelha média e mastoide. O que aconteceu? Não sei. Isso da pele linfática e paralisia do nervo facial, né? Às vezes acontece. A paralisia do nervo facial em pós-operatório, que você não manipulou o facial, é uma reação inflamatória local. Alguns pacientes que têm realmente uma patologia viral, alguns falam que herpes simples, herpes ósseo, pode ocorrer uma reativação naquele local que você acabou de operar. Mas é muito incomum também, tá? Platina flutuante, já conversei com vocês, nada mais é do que a instabilidade da platina no momento da fenestra. Hoje em dia o laser pode ser algo útil. O Gusher, lembrar sempre da importância da tomografia para tentar se antecipar esse problema. Ou seja, se meu GPS me mostra ali realmente um acidente à frente, eu mudo minha rota. Se a tomografia me mostra, por exemplo, um saco aumentado, um aqueduto vestibular aumentado, eu já mudo minha rota. Eu vou com outro instrumento, ou nem opero esse paciente, talvez nem opere esse paciente, né? Tem que ficar sempre de olho. Outras complicações, autoesclerose obliterativa, tem um foco muito grande. Hoje em dia, com um skitter ou com uma microbroca, você consegue abordar esses casos e permitir que a cirurgia seja uma realidade para os pacientes. Perda severa profunda, incomum. Sintomas vestibulares, prótese longa, VPPB. Às vezes você coloca uma prótese muito longa e como o sáculo está muito próximo, você começa a estimular aquela parte vestibular do paciente. Uma vez tive um caso que entrou uma bolinha de ar e o paciente tinha tontura no pós-operatório. Eu vi uma bolinha de ar ali no vestíbulo, era muito pequenininha. Eu abri aquele ouvido, tirei a prótese. Falei, será que se eu mexer aquela cabeça, essa bolha de ar não sai? Não sei. Eu abordei, tirei a prótese, olhei ali, esperei um pouquinho, botei a prótese e a bolinha saiu. Devia estar presa na base da prótese. Aí o sintoma do paciente era tontura. É cada coisa que acontece, então não dá para duvidar de nada. O grama de reparação, perda condutiva no pós-operatório imediato, sem pensar em prótese mal colocada, e perda tardia. A perda tardia, geralmente aquela que é súbita depois de 1 ou 2 anos, nem pensar também nessa erosão de ramo longo, principalmente o que ocorre nas próteses clipáveis. Bom, pessoal, desculpa se a aula faltou alguma coisa ou outra, procurei trazer aqui um pouquinho da minha experiência, fazendo um pouquinho da propaganda, como o Fernando já comentou, tá bom? A gente tem feito um ciclo de aulas bem interessantes. Amanhã vai ter o Dr. David Kennedy, muito legal, na parte de nariz. E a semana que vem, aguardo todo mundo nessa aula que deve ser bem legal. Dr. Robert, para quem não conhece ele é Béziers, uma escola tradicional na França, tem uma experiência com autoesclerose, cirurgia da orelha média, tem um canal no YouTube que tem 3.000 seguidores, ele posta vídeos semanalmente e é um amor de pessoa. Querido de brasileiro, vem sempre para cá, amigão do Sadi. Então, ou seja, do Laércio também, eles têm aquela questão do Lyon, que eles fazem juntos, e ele realmente vai trazer a experiência dele. São 3.000 casos de autoesclerose operada com bons resultados, manipulação com próteses muito legais. Vamos ver o que a gente consegue trazer para abrilhantar aqui a nossa autologia no Brasil. Mais uma vez, Fernando, muito obrigado. Fabião, brigadão mais uma vez, tá bom? Estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Yulo, muito obrigado. Acho que foi excelente, supriu bastante aí os nossos anseios em relação à autoesclerose e à cirurgia de Stapedot. Nós temos algumas perguntas. Primeiro, nosso colega Henrique Gobo, muito obrigado pela presença, viu, doutor Gobo, em assistir os nossos encontros aqui. Ele pergunta, não está tão ligado à aula de hoje, mas ele pergunta, no caso de implante coclear, Yulo, você tem preferido usar eletrodos perimodulares ou você não vê tanta diferença em relação aos de parede lateral? Fala, Henrique, tudo bem?
Obrigado por estar aqui na aula, tá bom? Rick, é o seguinte, cara, difícil, viu? Você tem que estudar muito anatomia. Às vezes as pessoas me chamam para operar junto a autoesclerose avançada que você vai para implante. E eu acho particularmente que o slim ou realmente aquele muito fino, ele em qualquer obstrução que você encontrar, ele vai encontrar uma certa resistência. Eu sou fã nesses casos, até fiz um caso recente, eu acho que em Vitória do Espírito Santo, e que era uma patologia super obliterativa. Eu gosto de usar uma broca muito pequenininho, eu faço realmente um acesso ampliado na janela redonda, procuro tirar aquelas pequenas quantidades de osso bem no nicho, na entrada do nicho da redonda, e eu gosto de um eletrodo um pouquinho mais espesso. Se realmente, mas não cabe, não tem espaço, perfeito, vamos tentar um outro. Mas, assim, eu acho que a depender da fase que você atua na autoesclerose do paciente, se tiver aquele pequeno sinal na ressonância, um T2 ainda um pouquinho viável, eu prefiro realmente um contour, um pouquinho mais espesso. Ele é mais rígido, tem um canal tem uma sonda que vai direcionar. Mas aqueles casos que saturda, eu prefiro o slim. Eu acho que o slim é atraumático, mas ao passo ele não vence obstrução. Eu tenho, por preferência, o que vence obstrução, que é o perimodiolar. Legal, Yulo. O Dr. Jacinto Negreiro Júnior, ele é do Hospital de Base de Brasília. Ele fala que lá eles fazem com anestesia local, devido à carência de sala aí com anestesia geral, e faz o acesso transcanal e técnica reversa de Fish, né? A pergunta dele em uma cirurgia, o R3 que você acha que está habilitado a fazer uma estapedô, ou é uma cirurgia mais para fellow fazer? Ô, Jacinto, tudo bem? Pois é, essa pergunta aí você me bota numa saia justa aqui, meus residentes estão aqui. Não posso mentir. Eu tenho fellow, né? Então, ou seja, o fellow me minimizou esse problema. O que eu acho, cada um tem um feeling. Às vezes você vê uma pessoa no R1 sabendo manipular devagarzinho um aspirador, tem aquela delicadeza, ele sabe realmente como segurar o espéculo com a mão, com cuidado. A minha impressão é que cirurgia de ouvido é sim do R3. A do estribo nem sempre. Cirurgia de estribo é o refinamento da técnica operatória. Então tem alguns fatores que são feeling, sentimento, olhar que eu, de uma maneira geral, deixo fazer o acesso, deixo levantar o retalho, o fellow está sempre junto, e o fellow, no final das contas, faz todo o resto. Mas mesmo o fellow, quando realmente ele está ali para realmente fazer a remoção da subestrutura ou a fenestra, ele tem dificuldade. E é super... dá para entender isso. Então, o R3, eu sinto ele e deixo até certo ponto. Mas eu acho que quando realmente chega se ele quer realmente aprender a fazer e ter segurança de fazer, faz um fellow comigo que ele vai sair um pouquinho melhor. Mas difícil, a resposta é difícil, já sinto. Acho que tem que sentir, é individual, de pessoa para pessoa. Nosso amigo Ricardo Dourado, ele que é assistente do HC e um grande amigo nosso também, Yulo, ele primeiro te parabeniza pela aula e ele pergunta qual que é a tua prescrição de rotina. Se você deixa corticoide, antibiótico, algum tipo de antivertiginoso, por quantos dias, se faz medida restritiva de esforço físico, em relação a voo de avião também, o que você deixa de pós-operatório e quais são as suas principais orientações para o paciente pós-operatório de estapedô? Bom, vamos lá. Ricardo, boa pergunta. Eu tenho uma resposta ideal para você e eu tenho uma resposta real para você. Resposta ideal. O paciente sai da sala, acorda muito suave da anestesia, cabeceira elevada na sala e ele vai realmente ficar com a cabeceira elevada lá na recuperação anestésica. Sobe para o quarto, repouso absoluto, não pode sair do quarto até alguém passar, seja eu, fellow, residente. Como o senhor está? Doutor, estou bem. Perfeito. 100% dos pacientes vão embora no mesmo dia, não ficam internados. Se o paciente ele fala assim, doutor, eu estou com tontura, eu estou com zumbido, eu aplico cortisona para esse paciente. Eu acho que houve um trauma intracoclear e a cortisona tem essa capacidade de diminuir um pouquinho do trauma. Agora, caso o paciente ele esteja perfeito, não tenha nada, eu dou unicamente um antibiótico e Dramin por 48 horas. Mas ele não tem tontura, mas eu dou. Eu dou porque ele não tem tontura porque ele está sentado. A hora que ele começar a movimentar, talvez ele vai ter uma mínima tontura que vai dar uma insegurança brutal nele. Então eu falo, deixa 48 horas de Dramin para esse paciente,
ele vai realmente ficar um pouquinho mais sonolento, vai ficar um pouquinho em casa, mesmo que não tenha tontura, e a cortisona só nos casos que tenha suspeita de trauma no ouvido, ou um zumbido, ou uma tontura um pouquinho mais importante. Com relação à atividade física, eu falo para os pacientes que até eles passarem comigo no primeiro pós-operatório, fazer nada, nem esteira, nem caminhada, nada. Fica em repouso em casa. Eu vejo com 5 dias de pós-operatório. Vejo, já tiro todo o curativo, não deixo nada. Eu ponho muito pouco Gelfuan na orelha externa. Eu ponho 2 ou 3, não costumo encher muito, não. E logo no primeiro pós-operatório eu já tiro. É óbvio que se o paciente tiver com tontura no primeiro pós-operatório, eu não quero ficar com aquele pistão, ficar estimulando mais aquele vesíbulo. Eu não tiro. Mas eu tenho por hábito tirar. E o antibiótico por boca eu dou. Por quê? Não sei porque eu dou. Eu dou porque eu sempre dei e deu certo. Então, é meio chato. Com relação ao avião, tem alguns pacientes meus que vêm fora do Brasil para operar. E eles perguntam, doutor, quando eu posso voltar? Difícil, hein? O paciente do Paraguai, paciente do Uruguai, como é que eu volto? Depende do pós-operatório. Reserva sua passagem para depois de 7 dias, eu falo. De uma maneira geral, tem paciente que faz a cirurgia e depois de 5 dias está operando, está viajando de avião. Eu recomendo? Eu não recomendo. Não é a minha recomendação. Tem executivo que não, em São Paulo e acaba pegando voo. É um risco dele. Não é a minha recomendação. Um tempo mínimo, Yulo, que você recomenda um tempo de segurança? Bom, a partir 14 dias. 14 dias. Eu acho que 14 dias. Joia. O Dr. Wagner Rodrigues é de Rio Preto, aliás, é um grande amigo nosso também, fina pra caramba, e um ótimo otologista também. Ele te faz uma pergunta em relação à prótese ancorada para otosclerose. É uma opção? Entra no teu hall de opção que você oferece para o paciente ou você nem pensa nas próteses ancoradas para a reabilitação desse paciente com otosclerose? Bom, eu não sei se foi uma pergunta do Wagner, se foi uma provocação do Wagner. Eu vou entender como os dois, Wagner. Não sei se você teve no último congresso ali em São Paulo, que eu acho que foi daquele da Câmara Americana, que estava numa mesa que eu tive uma certa discussão com o Rubão sobre isso. Cara, eu acho que um paciente com anatomia normal, para que você vai pegar e vai colocar alguma coisinha que vai impossibilitar esse cara de fazer uma ressonância magnética, se for uma tecnologia ou outra? Eu acho que naquele cara que tem uma... O Rubão me disse, lá, tá vendo? Foi uma provocação. O Rubão me disse que existe uma tendência mundial na época a não fazer uma cirurgia de autoesclerose. Eu respondi para ele, falei, pessoal, essa tendência eu nunca ouvi falar. A tendência no mundo são boas cirurgias com resultados bons. Então, ou seja, o paciente tem uma anatomia normal, conduto, um foco da autoesclerose, eu quero resolver a situação dele. Não fazer ele ficar dependendo de uma bateria, de uma pilha, de uma coisa implantável, que ele vai ter que trocar uma parte externa. Então, ou seja, eu não vejo muita diferença de uma prótese ancorada ao osso no aparelho aditivo convencional. Os dois vão fazer aumentar aquela vibração do mecanismo tímpano-circular, um porque vai vibrar ali o ouvido interno, o outro porque vai fazer o movimento clássico, mas ele fica dependendo de alguma tecnologia. A autoesclerose põe em risco o paciente, concordo com você e tudo mais, mas você resolve o problema do paciente. Então, depende. Estilo de vida do paciente, o que você quer? Agora, isso na anatomia normal. Agora, vamos supor que chega um caso para mim que já operou. Opa, aí muda de figura. O cara já operou, e no pós-operatório ficou com uma mista do lado operado e tem o outro lado. Vou operar a mista, a taxa de insucesso em cirurgia revisional é muito grande. Uhum. Vou operar a que ele nunca operou, e se der errado, vai ficar com 2 mistas? Então, talvez, nesse caso, seja uma sugestão, usar uma prótese ancorada ao osso, que eu vou trabalhar unicamente com a via óssea desse cara e vou permitir uma estimulação com uma única prótese nos 2 ouvidos. Essa tua visão é a mesma para prótese ativa de orelha média, um Vibrant, por exemplo? Você acha que entra como uma opção para o tratamento da otosclerose ou não? Também não. No meu ponto de vista, não. Eu acho que as próteses ativas da orelha média, eu estava conversando com o Laércio semana passada por telefone sobre isso. Elas têm uma indicação muito específica, pessoal. Muito. É aquele cara que é mais estilo de vida que dependência auditiva. Uhum. Aquele cara que vai bem com o aparelho, ele pode usar tecnologia A, B ou C, mas ele que por estilo de vida ele não quer ver nada aparecendo e tudo mais. Então, acho que não. No meu ponto de vista, as próteses de orelha média, sejam totalmente implantáveis ou parcialmente implantáveis e as ancoradas ao osso, são para casos selecionados na autoesclerose. Mas a primeira opção, eu acho que é sempre aparelho e cirurgia de fenestração mesmo. Perfeito. Yulo, eu tenho uma última pergunta. Eu não sei se você chegou a tocar nesse assunto ou não. Monitorização de nervo facial. Eu ia falar, mas fiquei quieto.
Pois é, outro tema espinhoso, né, Fernando? Eu peço? Não peço. Uhum. Eu deveria pedir? Deveria. Assim, eu vejo uma necessidade por monitorar um facial numa cirurgia de autoesclerose, que eu já fiz algumas centenas, eu não vejo. Mas e se um dia, por uma questão inflamatória ou de infiltração, o paciente fizer uma paralisia facial e ficar com uma Mas aí sequela? você amplia isso, uma timpanoplastia, isso pode acontecer também. Eu acho que na timpanoplastia, Se a gente você... for estender para todo o processo de reativação, qualquer cirurgia otológica, em teoria, isso é o meu ponto de vista. A gente teria que estender para qualquer, encostou na membrana timpânica para dentro, manipulou, em teoria teria que ter um monitor. Eu também, para estapedor, eu não costumo pedir. Eu Então, sou da mesma assim, linha que se me você, perguntar, eu mas você peço... entra nessa vertente dessa medicina defensiva agora que a gente vive. Não, não, mas acho que tem duas coisas. Uma é a medicina defensiva, que está perfeito, porque o mesmo Iulo que não pede para estapedor, mas pede para tímpano. Poxa, para tímpano, para miringo, às vezes eu peço. Por quê? Porque é a miringo que vai mexer um residente, o R2, o R1, e eu às vezes estou de costa, deu um toque, opa, onde você está aí? Pera um pouquinho. Sabemos aí que nem perfeição do controle intraoperatório. Concordo com quem pede, não acho contra, não. Eu só acho que, sei lá, eu sou meio velho, sabe? Eu nunca fiz com, que vou pedir com agora, sabe? Eu tenho dessa, mas essa questão eu também passei lá na década passada com monitor para mastoide. Uhum. Faz o com 100. Não, faço 100, faço 100, faço 100. Hoje só peço com. Hoje é uma realidade. Acho que Exato. dificilmente alguém coloca uma mastoide sem monitorizar o NIM. Isso é verdade. Exato, exato. Então é uma questão de evolução. Eu não peço, eu acho que eu deveria pedir, mas eu não critico quem pede. E talvez, cara, é uma questão sei lá, vir uma mensagem para mim que eu devo pedir, mas eu não acho necessário para o procedimento. Eu acho necessário para a segurança do paciente. Perfeito. Então, talvez deva pedir, sabe? Parece incongruência que eu estou falando, mas sei lá. Não peço, não. Perfeito. Fábio? Só tenho uma dúvida aí a respeito do de consentimento. Se você costuma aplicar, você inclui alguma coisa de risco a mais nesse termo do que os termos referentes às cirurgias otológicas? Como é que é a sua conduta aí a respeito de se resguardar juridicamente? Assim? Putz, outro tema espinhoso. Não faço termo de consentimento para o procedimento. Eu faço para o procedimento específico. Eu faço termo de consentimento para o procedimento operatório. Hoje em dia, todo hospital tem, né? Eu uso do hospital mesmo, pelo menos aqui em São Paulo, todo hospital, quando você põe o paciente, ele dá um termo de consentimento para a realização do procedimento. Está escrito riscos relacionados ao procedimento. Mas, assim, aquele da sociedade que fala que pode ficar surdo, tal, não faço, viu? Se você Eu me acho que perguntar... poderia, inclusive, num futuro, ser um tema para uma discussão nossa. Eu, particularmente, eu faço termo para todos os meus procedimentos cirúrgicos. Eu sou meio Caxias para aquilo que a sociedade sugere. Uma vez que aquele termo que o paciente assina no dia do ato cirúrgico, legalmente ele não tem tanta validade assim, ou nenhuma validade. É mais por uma questão do hospital mesmo. Então eu particularmente acabo pedindo, mas eu sei que a grande maioria não costuma seguir isso. E outra questão, Yulo, você coloca todo paciente seu como potencial cirúrgico antes você pede para testar aparelho ou não? O Fábio, você pode repetir a pergunta, por favor? Cortou? Bem, a minha pergunta foi, todo paciente seu que você está planejando cirurgia, você pede para esse paciente antes testar aparelho ou não? A resposta é não. Eu dou a opção do paciente, como forma final de reabilitação, o uso do aparelho. Fica a critério dele e do que eu apresentei, ele usar ou não. Mas eu não falo... Tem gente que fala, usa o aparelho, se você não ficar feliz, você pode ir para a cirurgia. Eu acho que às vezes é complicado. O tempo de teste do aparelho auditivo aqui no Brasil é muito curto, 1 semana, 2 semanas. Tem aquela questão da adaptação. Eu acho que ele pode ir testar e se ele ficar feliz, eu vou ficar feliz também. Mas de uma maneira geral, eu não faço teste como condição para a cirurgia. Eu falo que os dois dão certo e eu falo que realmente um tem risco, outro não tem risco, que ele escolhe um caminho. Uma vez que ele está indeciso,
vai lá testar o aparelho, não custa nada, sabe? É mais ou menos Eu isso acho que eu que tem falo. a questão financeira também, Yulo. Sim. Muitos pacientes que a gente... eu acho que se os convênios eles cobrissem, desse como opção para o paciente, olha, a gente paga o teu aparelho auditivo ou a gente paga a tua cirurgia. Eu acho que provavelmente o número de cirurgias cairia. Muitas vezes o paciente ele aceita o risco cirúrgico por não ter uma condição de adaptar e de comprar um aparelho. Essa é a impressão que eu tenho muitas vezes, que eles vão, até gostam do resultado da amplificação, preferem eventualmente não passarem pelo risco cirúrgico, mas acabam indo pela cirurgia pela falta de condição financeira. E o Ricardo Dourado falou que também tem essa mesma impressão. Não sei, pode ser impressão só. Eu acho que depende muito daí. A população que você está trabalhando, assim, o estilo de vida de cada um. Eu concordo que alguns pacientes estão muito humildes, eles não têm outro caminho a ficar melhor do que a cirurgia, que o plano cobre. Exato. Então ele acaba indo para a cirurgia, mesmo sendo o mecanismo o método de preferência dele. Mas de uma maneira geral, a autoesclerose afeta o doente jovem, 20, 40 anos. E é o cara que, não sei lá, ele não curte muito usar aparelho. Então realmente ele acaba, doutor, mas dá certo mesmo? Olha, dá certo, vamos fazer? Vamos. Vai ler a respeito, passe com outros médicos, vê o que você acha. Mas assim, essa questão, eu não sei se para mim que eu faço ouvido os pacientes já vêm, porque talvez essa etapa que você está falando já não chega para mim. Eu não faço diagnóstico, eu recebo o cara pronto. Entendi. Então, o cara que já pensou nessa possibilidade e já veio comigo, sabe? Já está trabalhado. Você é o final da linha dele. Entendi. Exato. Eu não vejo muito isso, sabe, Fernando? Mas, assim, eu concordo. Eu me lembro lá na Santa Casa Santo Amaro, muito tempo atrás, todo mundo ia para aparelho. Querendo ou não querendo, porque era o que tinha, né? Pelo SUS doava, vai para o aparelho. Mas então depende do ambiente que você tá inserido também, viu? Perfeito, Yulo. Mais alguma pergunta? Gente, se alguém quiser fazer pergunta, eu abro o microfone também, não tem problema nenhum, tá bom? Às vezes tem pessoa que prefere fazer pergunta falando mesmo, enfim. Eu acho que a gente conseguiu abranger bastante sobre o assunto. Acho que foi uma discussão muito legal, muito pertinente. Agradeço mais uma vez, Yulo, por você ter aí nos salvado aos 48 do segundo tempo e cumpriu com o que a gente havia nos proposto aí a falar na aula de hoje. Eu quero convidá-los a seguir o nosso canal do YouTube. Essa aula vai estar disponível no YouTube, tá bom? Futuramente, provavelmente amanhã. Semana que vem, nós teremos uma aula com o próprio Yulo também. Ele vai falar sobre timpanoplastia. Ô, meu, achei que eu fosse estar de alta na semana que vem. Semana que vem tem também. Mas é arroz de festa. Semana que vem, segunda que vem, o Yulo vai falar para a gente sobre timpanoplastia e um pouquinho sobre reconstrução de cadeia ossicular. E na terça-feira, só lembrando que tem esse grande encontro aí internacional com o professor Robert Vincent, da França. Mais alguma coisa? Legal, isso aí. Parabéns, Ju. Obrigado aí, cara. Um abração para todos. Valeu. Tchau, tchau. Uma boa noite, uma ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau.